Boa noite a todos. Boa noite, Neusélia. Boa noite a todos. Boa noite, Rita. Mais uma vez aí, né? Estamos mais uma vez na luta, né? Eu tirei a nossa leitura inicial do livro Aulas da Vida, capítulo Vozes do Espírito. Esse capítulo, o Arthur Valadares trabalha numa live que ele fez, que tem esse título, é muito interessante, porque é engraçado que quem assina a leitura, né? O texto se chama assim, O Espírito. Então dá você imaginar que seja você, para você ler como se fosse você lendo, Assim ou mesmo. O Espírito, tem assim uma dúvida, uma coisa dúbia, né? Mas é bem legal. Aí ele diz assim, são frases curtinhas. Deus é meu pai, a natureza é minha mãe, e o universo é o meu caminho. A eternidade é meu reino, a imortalidade é minha vida. A mente é o meu lar, o coração é meu templo, a verdade é meu culto, o amor é minha lei. A forma em si é minha manifestação, a consciência é meu guia, a paz é meu abrigo. A experiência é minha escola, o obstáculo é minha lição. A dificuldade é o meu estímulo, a alegria é o meu cântico. A dor é meu aviso, a luz é minha realização. O trabalho é minha bênção, o amigo é meu companheiro, o adversário é meu instrutor, o próximo é meu irmão, a luta é minha oportunidade, o passado é minha advertência. Então, eu acho que tinha mais, porque eram 30, alguma coisa assim aqui, mas depois eu tenho ela ali de novo. Mas é interessante, né? Muito bom. É um tipo de uma coisa para você colocar num lugar, assim, deixar num quadro para você ver de vez em quando, né? São muitas coisas interessantes. E a nossa prece de hoje eu tirei do livro Preces Espíritas, pedindo para se corrigir de um defeito. Vós nos deste, Senhor Deus, a inteligência necessária para distinguirmos o que é bom do que é mal. Ora, desde que reconhecemos que uma coisa é má, tornar-nos-emos culpados se não nos esforçarmos para resistir. Preservai-nos do orgulho que nos impede de conhecer os nossos defeitos e dos maus espíritos que nos podem incitar a perseverar neles. Entre as nossas imperfeições, reconhecemos que somos particularmente inclinados ao orgulho e, se não resistimos a essa inclinação, é pelo hábito que contraímos de a ele obedecer. Vós não nos criastes culpados, pois que sois justo. Criaste-nos, sim, com igual aptidão, tanto para o bem como para o mal. E se trilharmos o mau caminho, é por efeito do nosso livre-arbítrio. Se temos a liberdade de fazer o mal, temos também a de fazer o bem, e por conseguinte a de mudar o caminho. Nossos defeitos atuais são os restos das imperfeições que trouxemos de existências precedentes, das quais poderemos nos desembaraçar pela nossa vontade e com o auxílio dos bons espíritos. Bons espíritos que nos protegeis, sobretudo vós, nossos anjos da guarda, dai-nos a força de resistir às más sugestões, para sairmos vitoriosos da luta. Nossos defeitos são os empecilhos que nos separam de Deus, e cada defeito domado é um passo dado no caminho do progresso, que dele nos aproximará. O Senhor, na sua infinita misericórdia, dignou-se conceder-nos a existência atual, para auxiliar nosso progresso. Bons espíritos, ajudai-nos a tirar proveito dela, a fim de que não nos seja infrutífera, que quando aprouver a Deus fazê-la cessar, possamos dela sair melhores do que quando para ela viemos. Então, hoje, né, mais uma vez, nós estamos aqui, humildinho, estudo minucioso do Evangelho, à luz da doutrina espírita, pelo Centro Espírita Francisco de Assis, de Bicas, Minas Gerais, e sempre baseado no estudo do Mildinho de Uberaba, do Aloysio Elias. A gente vai dar continuidade hoje ao estudo, né? Já há um bom tempo que ele fala, né, que nós estamos estudando o capítulo 12, hoje nós vamos dar início ao versículo 31. Então, é uma passagem muito longa, onde Jesus vai curar um homem, né, que é cego, é surdo e também é endemoniado, né, ele tem um processo mental.
E quem está vendo isso é a multidão, vigiando isso, né? Mas está aí também os seus adversários, que são os fariseus. E num determinado momento, quando a multidão fica maravilhada, fica pela ação daquela cura, eles começam a dizer que Jesus seria o filho de Davi, que é o Messias prometido. Mas os fariseus discordam, dizendo que Jesus é o filho do Beelzebul. E não é comum nas passagens do Evangelho que Jesus se dê a dar respostas, né, a entrar em contendas. Mas neste momento, Jesus enxerga ali essa oportunidade para tratar dessa temática da evolução. Porque nós estamos num processo, todos nós vivemos sempre em processo evolutivo, mas o nosso momento agora é da luta íntima, né, do bom combate. Então a evolução, embora tenha, assim, desde o protozoário até o anjo, que sempre continua evoluindo, né, nesse momento é um momento de luta, de batalha interior que a gente está vivendo. E é o que a gente vem estudando já há várias semanas. E mais, aí ele fala que a gente especificamente está estudando o problema da palavra, o uso do verbo, né? E a gente estudar de forma detalhada e bem devagar, não significa que a gente não possa ver os próximos versículos, né? Que a gente possa ter uma ideia do que Jesus vai falar nos próximos versículos, é justamente sobre esse problema da palavra, que a palavra é força viva, criadora do bem, do mal, não só para os outros, quanto para também nós mesmos, né? E é isso que nós vamos estudar nas próximas semanas. Eu peguei aqui, de curiosidade, né, os próximos versículos, que o de hoje, né, ele diz o seguinte: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia do Espírito não será perdoada, né? Mas os próximos versículos vão dar um adiantamento disso, né? O 32 vai dizer: quem profira um ensino contra o Filho do Homem, lhe será relevado, mas o que diga contra o Espírito Santo, não lhe será relevado nem neste século, nem no vindouro. E ele vai falar também da árvore, né? Uma árvore boa vai dar um fruto bom, e a árvore má um fruto mau. No 34 ele vai falar: filhos de víboras, como podeis falar boas coisas sendo maus? Porque da abundância do coração a boca fala. O homem bom, 35 já. O homem bom do bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos, pois, que qualquer palavra inútil que tenham falado os homens darão conta deste ensino no dia da discriminação. E aí já no 37, porque por teus ensinos será justificado e por teus ensinos será condenado. Quer dizer que daqui em diante, até o final desse capítulo, Jesus vai falar muito sobre essa questão da nossa responsabilidade, né? Do uso do verbo, né? E aí, nesse caso, o Aloysio fala que esse é um versículo muito complexo por conta da tradução. E aí ele fala, vamos ter que recorrer ao grego para poder buscar a raiz, né? Porque tem o aramaico e o grego, mas quando passa para a nossa linguagem moderna vai complicar. Então, a palavra que a gente vai analisar hoje é a blasfêmia. O que é blasfêmia? Blasfêmia é falar mal de Deus ou das coisas de Deus. Significa insultar, difamar Deus, dizendo mentiras sobre ele. Quem blasfema mostra desprezo por Deus. Blasfêmia é rejeitar Deus de forma consciente. Algumas formas de blasfêmia são rejeitar Jesus como Salvador, amaldiçoar Deus, falar mal de Deus e de suas obras. No Antigo Testamento, o castigo da blasfêmia era a morte por apedrejamento. O amor e o respeito por Deus deveriam ser a base da nação de Israel. Então, blasfemar era um pecado muito grave, que não podia ser tolerado. Então, Jesus veio avisar, né, que a blasfêmia é um pecado sério, que não há salvação para o blasfêmio que rejeita a Deus completamente e que se recusa a reconhecer a sua ação. Era o que os fariseus estavam fazendo, né, quando eles acusaram Jesus de trabalhar para o diabo, né? Então, essa blasfêmia, né, porque os líderes religiosos também acusaram Jesus de blasfêmia, porque ele dizia ser igual a Deus, que eles achavam que aí estava rebaixando Deus.
Eles usaram essa acusação de blasfêmia para virar o povo todo contra Jesus. E o Aloysio vai falar também, né, que acontece que quem mais comete a blasfêmia geralmente são os religiosos. E ele vai dizer qual que é a etimologia dessa palavra. São dois radicais, né, gregos. É a raiz blapto, que significa ofender, machucar, ferir. Né? E fêmea, que significa fama ou reputação, nome, dignidade. Isso na cultura grega. Então, eles vão falar a palavra blasfêmio. Ou seja, a pessoa cometia blasfêmia quando ofendia a dignidade de alguém, a princípio, né? Mas com o tempo, o uso dessa palavra já ficou mais especificamente para designar quando alguém fala mal de Deus ou algo de Deus. Mas como tudo é de Deus, né? Se você pensar, tudo é de Deus, Deus está em tudo. Qualquer coisa que você fale mal da natureza de qualquer pessoa, você está falando, você está blasfemando, né? Aí você quer falar da sabedoria do Evangelho? O livro Sabedoria do Evangelho, falar contra o Espírito, porque aí ele vai explicar, né? A questão do Espírito ou do Espírito Santo, que a gente... No livro do Pastorino, né, Sabedoria do Evangelho, ele como Haroldo, eles escolheram a tradução só como Espírito mesmo, né? Que a blasfêmia, a palavra má, opunha-se à eufemia, né? Que era falar bem, elogiar, louvor. E no versículo Jesus distingue a blasfêmia aos homens, né? E a blasfêmia ao espírito, que para algumas traduções eles colocaram a questão do Espírito Santo, né? Que não usaram só espírito. Mas tanto o Haroldo como o Castorino preferiam traduzir contra o espírito, porque o Espírito Santo, no aramaico, seria mais ou menos o vento, né? É a providência divina, é a vontade de Deus expressa em nós. E o pneumatós, né, que seria a tradução de espírito, significaria a nossa própria individualidade, o que eu sou, o que eu vou vir a ser, né? Então, a blasfêmia contra o espírito é quando você cometeria calúnia, difamação, desacreditar, comento mal, projeto mal contra você mesmo. Então, eles querem fazer essa diferenciação, não é só contra Deus. Mas quando eu faço contra mim mesmo, eu também estou fazendo contra Deus, porque eu estou deixando de acreditar no potencial divino que existe em mim, né? Eu achei isso aqui muito impactante, porque, sinceridade, eu não consegui entender assim, como que eu poderia blasfemar contra mim mesmo. E aí, quando você estuda, Quando ele vai entende adiantando, você começa a entender, né? Você começa a entender como é que isso é sério e tem um impacto grande na nossa vida, né? Porque a partir dessa blasfêmia contra nós mesmos que a gente vai sintonizando, criando uma sintonia muito difícil da gente sair dela, né? Igual ele explica que às vezes você vai demorar séculos para sair de uma situação E você vê como dessa, é que que aparentemente você acha uma coisa comum, né? E como um problema de tradução pode gerar... Porque essas questões de evangelho são complicadas porque tanto o grego quanto o aramaico e a forma como eles escreviam antes, que era primeiro tudo com consoante, tudo maiúscula, essas questões todas, não tinha vírgula, não tinha... Porque tem um lugar que fala assim, o Espírito, que aí tem vírgula, santo. Se você colocar Espírito Santo junto é uma coisa, se você colocar Espírito, vírgula, que é santo é outra, vira outra. Então, tudo, uma vírgula, um ponto e vírgula, qualquer coisa ali dentro daquele texto, muda completamente o sentido. E achei interessante ele falar que, por exemplo, como a tradução tem que vir do grego, aí ele falou que quando você pega a tradução, o Evangelho de Marcos, é mais complicado, porque o grego de Marcos era ruim, porque ele não era grego. Né? Então, ele pega as anotações de Pedro, que também não era. Agora, quando você vai para Mateus ele era mais culto, ele tinha mais condições de escrever em grego.
o Lucas também, né? Que era grego, né? Era grego e também tinha as anotações Sofreu influência de Paulo. De Paulo, que também era. Então, aí ele fala que se você tiver a opção de escolher qual que você vai seguir, que é melhor que seja Mateus ou Lucas. Só se em Marcos tiver o mesmo versículo nos três, você usa do Mateus e do Lucas. E deixa o de Marcos em segundo plano. Mas a menos que só tenha no Marcos, aí você não tem outro jeito, né? E aí ele fala que no caso desse versículo, realmente, ó, a melhor tradução de pneumataos é o ser. Ou seja, aquele que comete calúnia, difamação, que desacredita, que comenta o mal contra você mesmo. Que é o Espírito, né? Não o Espírito individualidade. Santo. Né? A individualidade em si. Né? Quando a gente se auto-ataca. Ele vai falar e ele vai também fazer depois em seguida, né, a diferença da tradução, que aí vai ter uma diferença do Pastorino também para o Haroldo, na questão do perdão, né? Da palavra que chama... como que chama? Mais lá na frente. AFM, né? AFM? AFM, né? Que também está uma diferença, assim. Embora ele siga o Haroldo, ele preferiu a do Pastorino. Porque quando ele não fala que como é que chama? Os pecados serão perdoados. Mas aí, no caso, esse AFM, né? AFM é uma tradução mais fiel, que não seria tanto perdoar, mas relevar, deixar passar. Jogar fora, né? Deixar ir. Fazer vista grossa, não se ofender. Quem perdoa, se ofendeu. Quem releva, não deu importância. Vou relevar, né? Ele dá até o exemplo, né, do aluno dele. Releva, professor, deixa para lá, né? Não foi assim, quer dizer, como se a pessoa não tivesse feito, né, por maldade, alguma coisa assim, né? Então, quando você e se a gente usar a questão do perdão, né, em termos de Jesus, é como se ele tivesse a mesma evolução nossa, porque quem se sente magoado somos nós. Jesus, em tempo algum, né, ele se sentiu magoado, ofendido, porque ele entendia o quanto que a gente estava na infância espiritual ainda. Então, ele via o potencial, conseguia enxergar, né, o potencial de todos nós. E seria também uma prepotência da gente achar que a gente tem condição de ofender a Deus ou a Jesus, né? Eles jamais se ofenderiam, né? Aí no texto ele fala assim, ó, escolhemos o verbo ser relevado, é o texto do Pastorino, escolhemos o verbo ser relevado em lugar de ser perdoado, que aparece nas traduções correntes, exatamente para que não nos prendamos a um perdão que não existe. Portanto, relevar o erro é bem mais verídico, corresponde muito mais à realidade do que perdoar. Essa palavra perdoar pode levar a criatura a uma interpretação errônea, como se alguém pudesse ofender a Deus e Deus generosamente o perdoasse. Ora, ninguém jamais poderá ofender a Deus, já que sendo Deus imutável e inatingível por nossos atos, jamais pode ofender-se, nem magoar-se, nem entristecer-se. Seria dar um atributo a Deus de inferioridade, né? Dá um atributo nosso, que é nosso. Então, é melhor relevar, ou seja, deixar passar. Não dar importância, não levar em conta, não registrar. Aí o versículo, né, vai ficar assim: todo pecado e blasfêmia serão relevados quando vier dos homens. Mas a blasfêmia do Espírito, aquela que nós cometemos contra nós mesmos, não será relevada, ou pelo menos não facilmente. Né? Não é que não vai ser, nunca vai perdoar ou nunca vai ser relevada. Vai demorar, né? É uma questão de tempo, né? Aí ele fala, aí ele vai falar da autoestima, né? Quando você tem uma autoestima baixa, ela vai ultrapassar a da autocrítica. Que você ter autocrítica, o que é? É quando você detecta defeitos que você tem.
Mas quando você tem uma baixa autoestima, você começa a se julgar por coisas que às vezes não existem. Então é por Projetar isso defeitos que não que existem. não existem, né? Então a E blasfêmia aí é contra onde si é quando você cometeu uma blasfêmia contra você mesmo, é quando você se joga numa. Eu achei engraçado porque ele fala na questão do Sócrates, né? Que eu fiquei pensando, quando a gente fala conhece a ti mesmo, eu acho que a gente sempre pensa em buscar defeitos, né? Conhecer a si mesmo, quando você vai conhecer a si mesmo, você faz uma reflexão, você faz uma meditação, que você mergulha dentro de si mesmo, parece que a gente foca nos defeitos, né? Eu acho que não é essa a ideia. Conhecer a si mesmo é reconhecer também os defeitos, é lógico, mas os defeitos que você tem. Mas é o que ele fala, se você tem uma baixa autoestima, você começa a ver defeitos que não tem, e o pior, você não vê as qualidades. E aí fica mais difícil, né, sair deles. Exatamente, né? Eu achei muito interessante quando ele colocou também, Rita, que é mais fácil a gente perdoar o outro, né, Do que a do que gente mesmo. perdoar a nós mesmos, né? E Demoramos ele dá mais, o né? exemplo do próprio Paulo, né? Que o Paulo, com todo o trabalho dele, né? Que ele ainda falava? Que ele tinha um espinho, Um né? espinho, um espinho na Clavado na carne. carne. Então, olha como é que é sério. Isso é Paulo, né? Com o nível de evolução que ele atingiu. Agora, imagina a gente. E aí a gente vê naquele livro também, Pensamento e Vida, né? Que tem um capítulo lá sobre a culpa. E realmente a gente fica fixado naquela ideia ali, naquilo, e a coisa vai tomando uma proporção que fica difícil. Aí ele fala, né? Superar, a gente tem que superar essas coisas antes que se instale a questão da depressão, né? Que na realidade a gente acha que está estabelecendo defesa, mas na realidade são perigos inexistentes que a gente está criando, né? Para aumentar aquela dificuldade, né? Porque aí você vai começando a sentir pena de si mesmo, injustiçado. E a Então, gente como faz que isso isso é muito com. sério, né? Eu vejo assim, ele até citou a questão do Ricardo Vardio, né? Que ele fala alguma coisa, mas eu me lembro que o Ricardo Vardio, num estudo que ele tem lá no Ser, são vários episódios que ele tem que ele fala sobre educação. E aí ele fala que o defeito que nós vemos nos nossos filhos, na realidade, são os talentos deles. Por quê? Às vezes você vê uma criança muito agitada, muito. E aí é engraçado que ele dá 5 exemplos. Só. Ele tem 5 filhos e ele dá os 5 exemplos. Cada um deles, ele joga o defeito, depois ele fala o que o menino virou. Né? E aí ele fala assim, por exemplo, um é muito É agitado. interessante essa palestra dele, né? Ela é muito agitada. Ah, esse menino é impossível, não tem jeito, não sei o quê. Aí o rapaz virou um bombeiro. Teve um que virou ativista. Então, cada um tem. Aí ele fala: aquilo que você vê, que você acha que é um defeito, na realidade é uma qualidade. Ele só está mal dimensionado, né? E mal direcionado. Cabe aos pais medir, né? Restringir um pouco para que ele não seja tão forte e direcionar para o local certo. E aí, da mesma forma, gente, muitas vezes você acha que aquilo, por exemplo, às vezes uma timidez, às vezes alguma coisa que parece que é ruim, você pode transformar numa pessoa que vai ser mais concentrada, que vai ter mais, observar melhor as coisas. A pessoa agitada é uma pessoa que vai poder fazer as coisas com mais rapidez, mais agilidade, né? Talvez não tão concentrada, mas tudo é um defeito, tudo tem um aproveitamento. A personalidade da gente é diferente mesmo, isso é normal, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. E o Paulo, por exemplo, no caso do Paulo, o que Jesus viu nele foi aquela força, né? Da mesma forma, eu vejo assim, o Paulo, assim, ele deu um giro de 180 graus, né? Com a mesma força que ele perseguiu Jesus, ele virou para o lado assim e continua fazendo ao contrário, mas
com a mesma força, com a mesma vontade, com a mesma determinação. Então é um despertar interessante do Paulo, né? Ele fala também Essa no frase prefácio, né? do Dr. Ricardo, ele fala que quando adoecemos, quando perdemos a medida do belo que existe em nós. Achei muito bonito também. É essa medida, né? Que Quando você a acha gente que é... deixa de acreditar naquilo que a gente tem de bom, de belo, né? É o que Jesus está chamando a atenção da gente aqui, né? Porque a gente tem que mais... eu estudo em mim mesmo e descubro as duas coisas, né? Eu deixo meus defeitos me puxar para baixo, eu vou pegar minhas qualidades e deixar que elas me levem para cima. Qual a escolha que eu vou fazer frente a isso, né? Então ele fala que ó, hoje, no século XXI, nós ainda estamos tentando curar chagas provocadas há 2000 anos atrás, porque é uma coisa que demora muito, né? Ele vai falar do prefácio do livro, né, há 2000 anos do Emmanuel, que ele anuncia que a história que ele vai contar é uma experiência que ele viveu no século I. E ele fala ainda com muita dor, né? Aquilo ainda machuca e incomoda ele. 2000 anos, né? Então, quer dizer, são coisas que ficam, né? E a gente já falou isso várias vezes, que nós somos reflexo de muitas encarnações, talvez 10, né? E que, de vez em quando, isso vem, e isso é aquele espinho, né? Que está te incomodando e que você precisa resolver. Que você precisa... Por isso a importância de você se deixar relevar também, né? Relevar esse para que você possa seguir em frente, né? Aí o pastorinho finaliza assim: fica assim esclarecido o ensinamento de Jesus, que podemos resumir em linguagem atual da seguinte maneira: erros, ensinos e maledicências de homens contra homens serão relevados, mas ensinos espirituais contra Deus não nos serão. Nem nesse ciclo evolutivo, nem no próximo terão que ser resgatados. Então, quer dizer, quando você também faz isso contra uma outra pessoa, quando você julga alguém, também está errado, né? Porque ele também é a criação divina, né? Mas quando é contra nós mesmos, é pior. É uma falta que não vai ser relevada, é o que ele está falando, né? E aí o Luiz vai falar do Consolador, né? Questão 303, porque aí é uma coisa também interessante, porque por isso que a gente tem que ter essa crítica na hora de ler. Porque essa pergunta, dessa questão, as perguntas do Consolador foram feitas na época das pessoas para Emmanuel. E nessa época eles usavam a tradução do João Ferreira de Almeida, que é do século XVI ou XVII. Não é que ela fosse ruim, mas ela era antiga, né? E as coisas vão evoluindo. A própria tradução do Haroldo, ele falou, ó, vai ser revista, vai fazer algumas coisas. Então pode ser que ao longo do tempo, justamente pelo fato da gente estudar, e essa que é a importância do estudo, né? A gente mesmo aqui, eu sinto assim que cada dia que a gente estuda, vai incomodando, é lógico. Mas a gente começa a ter uma visão diferente. A nossa forma, né, de enxergar as coisas é diferente. Porque a gente tem essa visão muito da matéria. Quando você começa a estudar o Evangelho e penetrar, você começa a ter a visão do Espírito. E aí muda tudo. Dentro da perspectiva do Espírito, né, essa leitura que eu fiz no começo, é o Espírito, é você se lendo. O que você é? O que existe para você? Então, Deus é meu Pai. É Pai do Espírito. Né? A natureza é minha mãe. É o que o texto vai falar. Né? Então, a gente tem que... É uma perspectiva diferente. Agora, se você vive só dentro da matéria, só focado nas coisas materiais, e esse estudo é o que ele tem que fazer com a gente, é o objetivo dele. Que a gente estude para poder ter essa visão mais, mudar esse ponto de vista, né? Você quer falar do Consolador? Que depois eu tenho o negócio do Evangelho, mas...
Consolador, a pergunta é justamente isso que a Rita já esclareceu, né? A pergunta é feita em termos do Espírito Santo, mas ele tão sabiamente já respondeu, né, dentro do processo da individualização ali. Qual o sentido do ensinamento evangélico? Todos os pecados ser-vos-ão perdoados, menos os que cometerdes contra o Espírito Santo. A aquisição do conhecimento espiritual com a perfeita noção de nossos deveres desperta em nosso mundo íntimo a centelha do Espírito Divino, que se encontra no amado de todas as criaturas. Nesse instante, descerra-se a nossa visão profunda, o santuário da luz de Deus dentro de nós mesmos, consolidando e orientando as nossas mais legítimas noções de responsabilidade na vida. Enquanto o homem se desvia ou fraqueja distante dessa iluminação, seu erro justifica-se de alguma sorte, pela ignorância ou pela cegueira. Todavia, a falta cometida com a plena consciência do dever depois da bênção do conhecimento interior, guardada no coração e no raciocínio, essa significa o pecado contra o Espírito Santo, porque a alma humana estará, então, contra si mesma, repudiando as suas divinas possibilidades. É lógico, portanto, que esses erros são os mais graves da vida, porque consistem no desprezo dos homens pela expressão de Deus que habita neles. Essa frase é linda, né? Olha. É porque os próprios desprezo dos homens pela expressão de Deus que habita neles. Que é interessante que o Emmanuel corrige, né, a questão, ele bota o Espírito Santo entre aspas, né? E vai corrigindo, ele vai falar no íntimo, no âmago de todas as criaturas, dentro de si mesmo. Todos os termos que ele vai usando, vai mostrando que a ideia não é Espírito Santo, né? O Espírito Santo enquanto assim, de providência divina, né? Que seria as providências divinas de Deus, né? Uma coisa mais transcendente. Na realidade, o que Jesus estava falando ali é de nós mesmos, desse íntimo nosso. Mas ele faz isso de uma forma sutil, sem falar mal, né? Sem falar, não, essa tradução aí é ruim, né? Então, o que a Emmanuel está dizendo é que o que é blasfêmia? É falar mal de Deus. Quando você se convence que você não presta, que você não é capaz de fazer nada de bom, que você não tem conserto, que você está ofendendo quem? A reputação do Criador. Né? E esse processo tem um grau de gravidade maior. É o que ele está dizendo. Então, eu estou negando justamente a porção que existe em mim que me ajudaria a vencer a minha porção máquina, né? Que eu estou sabotando ainda. Aí ele conta a história da sabotagem, né? Dos operários, né? Dos operários, né? Ele fala também que a religião e a filosofia se esbarram quando o processo, tanto para o religioso como para o filósofo, é a questão do autoconhecimento, que tem que ser uma constante, tanto dentro da filosofia quanto da religião. Mas sempre a gente vendo as nossas qualidades, as nossas potências e não só os nossos defeitos. E aí ele vai falar, né, que no livro Paulo Esteves, a gente vê que Jesus tinha todos os motivos para afastar o Paulo. Em razão do quê? Daqueles defeitos, da perseguição. Mas o que Jesus falou, ó, os defeitos do Paulo é problema do Paulo. Na estrada de Damasco, Jesus quer falar que não está ali por causa dos defeitos do Paulo, mas por ser entusiasmado com as suas qualidades. É bem o que o Ricardo Vardio fala, né? Você enxergar seu filho como uma potência. O que você vê ali? Né? E mostrar para ele, ajudar ele a sair, né? Igual a galinha, ela não pica lá, o pintinho sair da casca, né? Tem que sair da casca de algum jeito, né? Eu, por exemplo, na adolescência, era muito complicada. Meu Deus, como era complicado. A vida vai ensinando, vai empurrando a gente, né? Vai amadurecendo cada um no seu tempo. Agora é bom quando a gente percebe, né, esse dom divino em nós, que aí a gente vai realmente fazendo
autocrítica, mas no sentido positivo, né? Elevando a nossa autoestima. Porque Sem quando você... culpa, sem medo. Ele dá o exemplo até, né, no Missionários da Luz, lá, né, no Sigismundo, né? Que foi um diretor de um hospital no mundo espiritual, o André Luiz ficou assustado quando ele falou que tinha que voltar, né? Porque é justamente esse processo de Como, né? culpa. Um benfeitor, né? Vai Que fazer o estava quê na lá Terra, né? trabalhando como um Tá lá, diretor de hospital, vai vai voltar. falar. E tem um negocinho lá atrás, pequenininho assim, que ele tem que resgatar, que está Que ele tem incomodando. que É o espinho, resgatar, está né? incomodando. É o espinho na carne. Mas é isso que a gente vê, que ele fala também, que eu acho interessante, que a gente tem, quando a gente faz esse autoconhecimento, quando você estuda a si mesmo, e dentro disso o Evangelho ajuda muito a gente a fazer isso, né? Você tem duas opções. Ou você deixa que os seus defeitos te arrastem para baixo, te puxem para baixo, ou que as suas qualidades te elevem para cima, né? É uma questão de escolha. E aí é que ele vai falar que a gente faz uma autossabotagem, a gente se sabota, porque fica focado no defeito, fica focado na dificuldade. Ah, isso eu não sei, isso eu não consigo, isso não dá para mim. É lógico que eu, por exemplo, não vou querer com 1,5 m ser jogadora de basquete, né? Embora eu já tenha jogado basquete. Quando era na adolescência, eu tinha uma amiga, ela era imensa, tinha lá quase 2 m. Mas era lerda, coitadinha, muito mole. E a gente jogava basquete mesmo, joguei basquete, você acredita se quiser. Lógico que era na escola, né? Então, o que eu fazia? Eu corria com a bola, entregava para ela, ela fazia a cesta. Eu nunca fazia a cesta. Não tinha capacidade para fazer a cesta, mas levar a bola para ela, eu levava. Entendeu? Quando ela chegava meio atrasadinha, opa, a bola, ela voltava na cesta. Quer dizer, é uma coisa que você pode pensar em fazer. Você não pode fazer, mas você pode pedir ajuda, né? Dentro das suas dificuldades, né? E aí ele conta a história eu achei interessante, eu não sabia dessa história, que na Revolução Industrial as pessoas trabalhavam 18 horas por dia. E os trabalhadores ficaram revoltados, e lá na Inglaterra eles começaram a invadir as fábricas e quebrar as máquinas, e aí no dia seguinte não tinha como trabalhar. Mas na França, as mulheres, usando da inteligência, né, elas usavam os tamancos que chamava sabote, né? Era sabote, uns tamanquinhos de madeira. E aí, sem ninguém perceber, quando o patrão não estava olhando, elas pegavam o tamanquinho, enfiavam nas engrenagens, e as engrenagens quebravam, e aí elas não podiam trabalhar. E aí, por isso é que é daí que veio a origem sabotagem. Então ele faz essa analogia. Vamos imaginar que o nosso psiquismo é uma máquina, né? Aí, o que tem na nossa máquina? Quais as engrenagens? Ele fala a vontade, a memória, a imaginação, a criatividade, a emotividade. São todos mecanismos, né? Que aqui lembra daquele livro Pensamento e Vida, que fala muito disso. Quais são as nossas possibilidades? Mas o que a gente faz, né? Essas coisas são todas articuladas. Quando a gente pega o tamanco do pessimismo, do derrotismo, do negativismo, coloca no meio dessas engrenagens, aí elas emperram, para de funcionar. Desmonta e aí a nossa vida vai, né? É onde também o Marlon trabalha aquela questão das emoções, né? Quando as nossas virtudes, como que a gente consegue os 7 pecados capitais, que vem o medo, né? O medo é um pensamento muito negativo. É ele geralmente que atrapalha a gente a fazer todas as nossas questões de emperrar. É o pessimismo, o medo. Então, esses sentimentos negativos que a gente consegue, aí é o que ele vai falar. Temos processo desse tipo que vai demorar séculos para consertar. Aí vai lá, nós temos um parafuso solto, ou muitos, né? Então, ele fala também que a casa espírita, ou o local ou a religião, a doutrina que você segue, seja lá qual for, é um pronto atendimento para você dar uma consertada, né? O passe, né? Dar uma equilibrada nisso. Mas não adianta você só isso. Você precisa
fazer alguma coisa você mesmo, né? E aí uma das coisas é o auto-perdão. Eu achei também esse livro Linha 200, que ele fala, né? Esses aí eu até não peguei, porque eu achei que ele vai trabalhar essa semana que vem, não sei. Não, o próximo, a semana que vem eu já dei uma olhadinha, ele trabalha muito o Pão Nosso, o Evangelho, o Caminho da Luz. Tá. Eu achei que esses livros que ele não trabalhou essa semana, ele ia trabalhar na outra, eu nem peguei. Eu peguei só do Neio Lúcio, que é o Pior Inimigo. Mas pode falar que esse aí eu não peguei, não. Ela tem frasezinhas curtas, né? Não admitas que o desalento e o azedume te anulem a confiança em Deus e em ti mesmo. Então, é uma coisa que a gente tem que estar sempre pronto para essa confiança, né? Estamos todos num curso de aperfeiçoamento espiritual, valendo por viagem difícil para os cismos da espiritualidade. Toda subida exige suor. Se já retigastes do vale, no encalço dos montes dedicados ao conhecimento superior, onde se te descerrarão novas luzes, segue adiante e não desanimes. Hoje, haja o que houver, não te detenhas na subida escabrosa, porque a viagem continua, independente de nossa própria vontade, e essa viagem é a própria vida que Deus nos concede a cada um, para que gradativamente nos desfaçamos de qualquer sombra na conquista da luz. Eu lembrei, então, explicando, né, que o nosso dever mesmo é avançar. Né, subir. Aí eu lembrei também nessa semana, lá numa das leituras que nós fizemos lá na oração, saiu assim: se você acha que o seu fardo está pesado, é melhor siga com ele em frente, porque Deus não dá fardos pesados, né? Faça o esforço para continuar, porque pode ser que na volta você tenha que pegar ele. Se você deixar ele no caminho, não deixa ele no caminho, não. Novo, né? Porque na volta você vai ter que pegar. Então, se você vai pegar, já pega e já leva de uma vez, né? Ainda por cima, depois vai voltar e não vai trazer para trás, depois para pagar de novo para frente. Fiquei pensando nisso. Aí no livro Alvorada Cristã, do Neio Lúcio, né, capítulo 22, O Pior Inimigo. Vai contar a história de um homem, né? Um homem admirável pelas qualidades de trabalho, pelas formosas virtudes do caráter, foi visto pelos inimigos da humanidade. Aí vai falar do quê? De um homem forte, né? Que ele está falando que é um homem de caráter. Aí ele vai falar que esse homem foi visto pelos inimigos da humanidade, que conhecemos pela ignorância, a calúnia, a maldade, a discórdia, a vaidade, a preguiça e o desânimo. E aí esses inimigos tramaram entre si agir contra ele, para que o conduzissem à derrota. Né? É aquele homem forte do nosso, que Jesus falou. Esse honrado trabalhador vivia feliz entre seus familiares, companheiros, cultivava o campo, rendia graças ao Senhor Supremo pelas alegrias que desfrutava no contentamento de ser útil. Aí o primeiro que veio foi a ignorância. Começou a cogitar da perseguição e apresentou ao povo como um mau observador das obrigações religiosas. Insulava-se no trato da terra, cheio de ambições desmedidas para enriquecer à custa do alheio suor. Não tinha fé, nem respeitava os bons costumes. Quer dizer, a ignorância começou a acusá-lo sem saber de nada. O lavrador ativo recebeu as notícias do adversário que operava de longe, sorriu calmo e falou com sinceridade. A ignorância está desculpada. Quer dizer, por falta de conhecimento, as pessoas começaram a falar. E aí ele fez o quê? Ele relevou, né? Que é o que nós estamos estudando. Aí o segundo, veio a calúnia. A calúnia, que a ignorância fez por ignorância, não sabia. Mas a calúnia não, a calúnia já é mais complicado. Denunciou às autoridades por espião de interesses estranhos. Ou seja, na ignorância a pessoa falava de um jeito, mas agora não. A calúnia é pior, ela conhece a virtude, sabe que o defeito não existe e mesmo assim ela vai falar. Aquele homem vivia quase sozinho,
para melhor comunicar-se com vasta quadrilha de ladrões. É o que ela vai falar. O serviço policial tratou de minuciosas averiguações. Ao término do inquérito vexatório, a vítima, quer dizer, depois que todo mundo viu que era mentira, apesar de ter sido da polícia ter investigado, não deu em nada, mesmo assim, ele falou assim, sem ódio, a calúnia estava enganada. E trabalhou com dobrado valor moral, ou seja, relevou de novo. Logo após veio a maldade, que o atacou de mais perto. Principiou a ofensiva, incendiando-lhe o campo. Destruiu os milharais enormes, prejudicou-lhe a vinha, poluiu-lhe as fontes. Todavia, esse operário incansável, reconstruindo para o futuro, respondeu sereno: contra as sombras do mal tenho a luz do bem. Quer dizer, até aí a blasfêmia estava vindo de fora, né? Então ele relevou de novo. Reconhecendo os perseguidores que haviam encontrado um espírito robusto na fé, instruíram a discórdia, que passou a sediá-lo dentro da própria casa. Provocações cercavam-no de todos os lados. A breve tempo, tanto irmãos como amigos da véspera relegaram-no ao abandono. O servo diligente, desta vez, sofreu bastante, porque já está piorando, né? Mas ergueu os olhos para o céu e falou: meu Deus e meu Senhor, eu estou só. No entanto, continuarei agindo e servindo em teu nome. A discórdia será por mim esquecida. E aí, então, eles mandaram a vaidade, que o procurou nos aposentos particulares. E aí veio afirmar para ele: ah, você é um grande herói, venceu aflições e batalhas, será apontado à multidão na auréola dos justos e dos santos. O trabalhador sincero repeliu-a, imperturbável. Sou apenas um átomo que respira. Toda a glória pertence a Deus. A vaidade, auseitando-se com desapontamento, entrou a preguiça, e acariciando-lhe a fronte com mãos traiçoeiras, afiançou: ah, teus sacrifícios são excessivos. Vamos ao repouso. Já perdeste as melhores forças. Vigilante, contudo, o interpelado replicou sem hesitar. Isso acontece muito, né? Da pessoa desanimar e falar assim: ah, é preguiça, né? Falar: ah, eu não vou mais não, já fiz muito, eu não preciso ir mais não, já trabalhei bastante, agora é vez do outro. Quando ainda tem condição de fazer alguma coisa, né? Aí ele fala assim: meu dever é o de servir em benefício de todos, até o fim da luta. Afastando-se a preguiça também vencida, aí apareceu o desânimo. Não atacou de longe nem de perto. Não se sentou na poltrona para conversar e nem cochichou aos ouvidos. Entrou no coração do operoso lavrador. Depois de instalar-se lá dentro, começou a perguntar-lhe. Quer dizer, aí nesse momento é o íntimo, né? O íntimo. O âmago, né? Ah, esforçar-se para quê? Servir por quê? Não vê que o mundo está repleto de colaboradores mais competentes? Que razão justifica tamanha luta? Quem o mandou nascer neste corpo? Não foi a determinação do próprio Deus? Não será melhor deixar tudo por conta de Deus mesmo? Que espera? Sabe acaso o objetivo da vida? Tudo é inútil. Não se lembra de que a morte destruirá tudo? Aquele homem forte e valoroso, que triunfara de muitos combates, começou a ouvir as interrogações do desânimo. Deitou-se e passou 100 anos sem levantar-se. É aquela coisa da pessoa chegar: ah, não, esse mundo não tem jeito, está tudo acabado, né? Se deixou abater. E aí é o que ele vai falar, né? Deitou o quê? O que é deitar? Ficar na horizontal, né? E não levantou mais, quer dizer, é aquele que ele fala do ângulo reto, que a gente vive na materialidade, vive sempre mais ligados às coisas da terra, e aí não busca se verticalizar, não faz uma prece, não conversa com o filho, né? Perde a capacidade de se conectar com Deus. É a autoderrota, é você se sabotar, né? E o processo para reverter Solta isso, a mão né? de Deus, né? Ele fala da mão, né? Que você
quando você está conectado com Deus, que você está ligado mais às coisas espirituais, você está de mão dada com Deus. Você que solta, Deus continua com a mão estendida. A gente é que se separa dele, né? E a cura é lenta, né? O grande problema é isso. Ele fala também do livro de Jó, né? Dos demônios que tiram a fortuna, a saúde física, a família, os amigos. Para quê? Para que Jó ficasse deitado e não levantasse mais, para ele perder a fé e a fidelidade a Deus. Então a gente... Mas o que é preciso? O que é preciso nessa vigilância? Não dormir, né? Para que você não faz para os discípulos dormiram lá no horto, né? Então, para não dormir, o Tarcísio que fala muito isso, né? Quando a pessoa está no centro, né? Que a pessoa fala que dorme, que tá dormindo lá no centro, que são os espíritos que estão agindo no bem, é nada, é obsessor mesmo, né? Então ele fala, não, se você está dormindo, você fica em pé. Fica em pé, que em pé ninguém dorme. Então a gente se preocupa muito com esse saneamento, agora, principalmente no negócio da pandemia, né? Ele falou até de álcool gel, né? Embora não tenha na época, não seja na época, né? Então a gente tem muito essa preocupação da... Eu tenho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Eu justamente falo do ponto de vista, o item 5. Ele diz assim, a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida eterna, a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações desta vida não passam de incidentes que ela suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra, torna-se qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos. E a perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar, um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridos, são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele, deste modo, a si próprio, verdadeira tortura de todos os instantes. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre inversa, em razão inversa da fé na vida futura. Então, para aquele que vive a vida materialista, né, o que a gente vem falando, que não cuida do espírito, e aí ele vai se sabotar, vai se auto-acusar, ele aí não vai ficando, né, horizontalizado mesmo. Tem uma leitura aqui também, que saiu no Reformador, chama Não Te Canses. Se houve alguém com suficientes obstáculos no apostolado do Evangelho para render-se irremediavelmente ao desânimo, esse alguém foi o próprio Jesus. Então, Jesus tinha todos os motivos, né, para desanimar, porque a vida dele foi mostrando para nós, né, o quanto que as dificuldades iam surgir no nosso caminho, né? Com os que estavam próximos, com aqueles que estavam mais distantes dele também. Entretanto, depois da crucificação e da morte, vemo-lo de retorno aos amigos e seguidores, com o mesmo sorriso de compreensão e bondade. Então, quer dizer, não se alterou em nada, né? Confiando neles, convertendo-lhes a fragilidade em fortaleza e o pessimismo em renovada esperança, exclamando otimista: ide e exemplificai, estarei convosco até o fim dos séculos.
Quando padeceres aflição e cansaço, lembra-te dele. Não admitas que o desalento te imobilize os braços e enregele o coração. Recorda que hoje, como ontem e amanhã, como sempre, Jesus permanecerá conosco, orientando-nos o passo para a divina alegria e para a suprema vitória. Então, quer dizer, em momento nenhum a gente pode descrer da nossa capacidade de ir a Ele, né? Porque Ele, em momento nenhum, Ele vai desistir de nós. Estarei convosco até o fim dos séculos. Muito A bonito. importância da gente estudar é essa, né? O Arthur Valladares fala, né, que o objetivo do estudo é sempre convidar as pessoas a uma reflexão individual e silenciosa. Quer dizer, tudo que a gente fala aqui é para a pessoa pegar um texto desse, olhar. Porque ele diz assim, o Emmanuel, com tudo que ele trouxe de informação, né, de reflexões, ele dizia que o seu papel era de simples pregador de cartazes, convidando para a festa do Reino de Deus. Então, tudo isso é convite. Agora, né? Que a gente acolhe se quiser. Acolhe ou não. Né? A gente faz a escolha é nossa, né? E tem um livrinho do irmão José, né, que fala o seguinte, de ânimo firme. Se te sustentares de ânimo firme, sem que a tua coragem signifique autossuficiência, que a gente também não pode achar que é autossuficiente, né? E a tua determinação, falta de humildade, vencerá todos os obstáculos que se interponham entre ti e o objetivo a ser alcançado. Porque contra a força de quem persevera no bem com Jesus, não há força contrária que em tempo algum consiga lhe sobrepor. Então é aquilo, se a gente segurar na mão, né? Não vai ter jeito não vai existir força contrária a isso que nos faça desistir. O problema é que a atitude de segurar nas mãos de Jesus e seguir com ele é uma opção sempre nossa, né? Nunca é fácil, né? Tem um textinho pequenininho aqui do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. É a terceira parte, o capítulo 25, que fala do amor. A todas as interrogações do homem, as suas hesitações, seus temores, suas blasfêmias, uma voz grande, poderosa e misteriosa responde: aprende a amar. O amor é o resumo de tudo e o fim de tudo. Dessa maneira, estende-se e desdobra-se, sem cessar, sobre o universo a imensa rede de amor tecida de luz e ouro. Amar é o segredo da felicidade. Com uma só palavra, o amor resolve todos os problemas, dissipa todas as obscuridades. O amor salvará o mundo. Seu calor fará derreter os gelos de dúvida, do egoísmo, do ódio e enternecerá os corações mais duros e mais refratários. Alegria de servir, né? O Alberto Almeida colocou hoje no Instagram dele um mapa assim, de zonas, né? São 3 zonas. A zona do medo, a zona... Não sei se você viu. Muito interessante. Eu até compartilhei. Porque ele fala assim... da Austrália, né? Que você está... nesse processo todo da pandemia e tal, em que o que você está fazendo, identifica em que zona que você está. Quais as escolhas que você está fazendo para enfrentar a pandemia? Quais escolhas você está fazendo para enfrentar a pandemia? Achei muito interessante. É bem legal mesmo. Porque semana que vem até quem sabe a gente põe isso no estudo, porque é bem legal. Mas a hora que eu vi já estava assim, já tinha terminado o trabalho. Porque ele faz igual ondas, né? Ele faz três coisas assim. Eu achei bem legal. Na hora, não tá? Está chegando na nossa hora. Hoje, como eu vou encerrar, eu fiquei pensando assim, qual a prece que eu faria hoje, sabe? E aí eu gostaria só de terminar com 2 casos, assim, que me impactaram muito com essa questão do desânimo, que são fatos atuais que ocorreram no mundo e que eu acho que a gente tem que pegar nesses exemplos para ver que o potencial também existe em nós. Basta a gente acreditar neles. O primeiro é da Nadia Murad. Ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2018.
Ela é uma jovem de 21 anos, ela foi raptada e nesse massacre que houve, ela perdeu 6 irmãos de uma vez. E desde agosto de 2014 a novembro de 2014, ela foi aprisionada, espancada, queimada com cigarros, estrupada várias vezes. E aí, por um descuido, ela conseguiu fugir em novembro de 2014, e a partir daí, ela se tornou uma ativista dos direitos humanos. Ela foi contrabandeada pela Alemanha, escondida. Então, imagine o que essa mulher não passou. Não passou, né? E que transformou, história, né? Em momento nenhum, o que ela fez com essa dor que ela teve, né? Ela transformou isso para ajudar outras pessoas a terem seus direitos respeitados. E o outro exemplo, gente, foi de Thomas Edison. À noite de 1914, o laboratório de Thomas Edison, que valia mais de 2 milhões de dólares na época, e não estava no seguro, começou a incendiar-se com todos os preciosos registros de Edison em seu interior. No auge de incêndio, enquanto os bombeiros tentavam apagar o fogo, Charles, filho de Edison, freneticamente procurava o pai, que tinha o hábito de trabalhar até tarde da noite. Aliviado, ele encontrou Edison fora do laboratório, fitando serenamente a cena. O semblante de seu pai refletia o brilho das chamas, e seus cabelos grisalhos esvoaçavam ao sabor da leve brisa. Charles sentiu um aperto no coração, vendo o pai, com 67 anos, testemunhar o trabalho de toda uma vida ser consumido pelas cinzas. Após horas de silêncio, Edison disse a seu filho: existe um grande valor num desastre como este. Todos os nossos erros vão ser queimados. Graças a Deus, podemos começar tudo de novo. E Edison, de fato, começou. De novo. Até o incêndio, ele tinha passado 3 anos tentando inventar o toca-discos. E 3 semanas após o incêndio, ele consegue fazer a invenção. Então, que esses exemplos, né, de força, coragem, de determinação. É claro que nosso modelo maior é Jesus, mas eu acho que quando a gente vê gente como a gente, vivenciando experiências de superação e de acreditando no potencial que cada um delas tem, a gente pode fazer o mesmo. E que Jesus, os amigos espirituais, possam nos ajudar a sentirmos essa presença divina em nós e caminharmos, né, como seus mensageiros, levando, né, para a humanidade o que de bom tem dentro de nós, porque todos nós temos. É só a gente achar a nossa porção de talento e seguir com ela, caminhando sem esmorecer. Agradecemos a presença amiga, nos sustentando aos dias e horas, e que a paz que usufruímos possa se estender a toda a humanidade. E é com essa certeza desse amparo constante que nós encerramos. E, se Deus quiser, estaremos aqui de novo semana que vem para mais um estudo. Graças a Deus. Graças a Deus. Até semana, se Deus quiser.